Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui, Pastor André, vosso servo. Lembrando, irmãos, que o nosso canal se chama Altar da Oração. Você pode compartilhar, curtir, você pode deixar o seu like, deixar o seu comentário, a sua sugestão de vídeo, e nós estaremos atendendo para você. Amém? Irmãos, deixa eu falar algo de Deus para você. E eu quero hoje, esse vídeo é um vídeo um pouco polêmico, um pouco, não posso explicar. É um vídeo que talvez traga até algum tipo de discordância de algumas pessoas e, enfim, alguns vão dizer que é mais uma teoria de conspiração, coisa do tipo, mas nós temos que estar alertas a todo o tipo de situação. Lembrando que é um vídeo informativo, amém? Então você pode apurar as informações e, à medida que você apurar as informações, você pode tirar as suas próprias conclusões do vídeo, ok? Recentemente, irmãos, ontem, na verdade, um assunto me chamou a atenção, que foi a participação de um pastor, pastor Cláudio Duarte, esse mesmo que todo mundo ri, todo mundo acha graça. Eu, particularmente, irmãos, eu vou dizer algo para vocês, assim, estou dando a minha opinião, tá? Opinião você pode dar e, enfim, é algo livre, nós estamos numa democracia. Na minha opinião, ele faz muito mais as pessoas sorrirem do que resolver os problemas. Não adianta você ficar num culto rindo 24 horas, chegar em casa e não ter solução para o problema. Eu fui lá no culto, o pastor Cláudio Duarte pregou e tal, a gente riu a beça. Mas quando chegou em casa, continua do mesmo jeito. Então, infelizmente, é complicado. Assim, não é que eu não goste, mas é minha opinião. Amém? E o que tem acontecido com isso, irmãos? Existe hoje uma ameaça ou, na verdade, uma ação de um grupo ou de alguns grupos que já há algum tempo estão aí para tentar exercer dominação, exercer poder, exercer legitimidade sobre outros. Eu estou falando, eu posso citar dois. Eu estou falando dos Illuminates e eu estou falando também da maçonaria. A maçonaria, ela tem suas lojas espalhadas pelo Brasil, e se você parar para perceber, grande parte da história do nosso país foi escrita por eles. Eu estive no Rio Grande do Sul e lá tem alguns monumentos em homenagem à maçonaria. Em São Paulo também, onde eu estive, eu passei por uma cidade em São Paulo que tinha lá um símbolo, e parece que a cidade também foi fundada por eles. E por que eu digo isso? Por que eu chamo isso de ameaça? Vou te explicar por quê. Irmãos, presta bem atenção. Hoje, essa indústria de Hollywood, a indústria da música, o cinema brasileiro, todos estão extremamente ligados à ordem maçônica. Porque qual é a intenção deles desde o começo? Para tentar traçar um pouco do perfil histórico para você. No começo, a intenção era de dominação do mundo, para que eles conseguissem ser os fortes e os demais os dominados, os fracos. Ok? Ontem eu conversava com um amigo e ele me disse: André, não adianta você ficar expressar sua opinião no Face, porque as principais denominações do Brasil chegaram ao Brasil por conta deles. Eu disse: eu sei disso.
Mas eu não posso chegar numa rede social e falar isso porque talvez eu esteja ferindo os costumes ou o credo religioso de alguns, ok? Mas quando se quer exercer dominação, segundo eles primeiro levam tudo até o caos, para que no caos eles possam promover a ordem que eles querem, ok? Então entenda isso. Hoje, quando seu filho vê um desenho como esse que passa na Discovery Kids, chamado Trifuton, não sei se passa ainda, minha filha não está aqui, senão ela poderia me dizer se passava ou não, que ela assiste Discovery Kids, esses canais infantis. Esse desenho ensina as crianças a invocar demônios, espíritos. Basta você botar no YouTube aí e ver que você vai ver que eu estou falando a verdade. Eu vou tentar colocar, quando eu for fazer a edição do vídeo, eu vou tentar colocar a imagem do desenho aí. Existem algumas séries, existem filmes. Hoje, todas as músicas de todos os gêneros musicais, todos, axé, pagode, samba, rock, funk. O rock, muitas bandas, o Tio Lu falou isso no canal dele, existem bandas extremamente satânicas. Alguns roqueiros foram lá protestar contra ele e tal. Basta você ver as letras, engrandecendo ao diabo. E a maioria das músicas dos diversos segmentos musicais, principalmente que nós temos no Brasil, todas elas fazem alusão ao sexo. Você vê uma criança, como eu vi no ônibus, a criança estava cantando, não sabia nem falar, falando malandra, danadinha, só quebral. Isso é uma conotação sexual, com uma criança que não devia ter nem 5 anos de idade estava cantando sem saber o que é. Mas aquilo está erotizando essa criança agora, para que quando ela tiver 13, 14 anos, já desfrutando dos seus hormônios, ela seja uma criança totalmente voltada para uma vida sexual e feminina. Qual é o sentido real do que o pastor quer dizer para vocês? A intenção deles é escravizar o ser humano a partir dos seus prazeres. Tudo que dá prazer ao ser humano é uma fácil, ou se torna uma fácil arma de escravizar ou de manipular massas. Como a televisão, por exemplo. Vou dizer algo para você com todo respeito, meu amigo que me ouve, minha amiga que me ouve. Quanto mais você assiste televisão, desculpe, mais burro você fica. A televisão não serve para informar. A televisão não serve para dar informações. A televisão está longe de ser um meio de comunicação que vai te trazer algum benefício. Pastor, então eu tenho que parar de ver televisão? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você pode selecionar o que vê. Ok? Mas a televisão hoje não tem programas a não ser quem pode gozar do privilégio de ter uma TV por assinatura dentro de casa, então ela pode selecionar o que vai ver. Ok? Mas mesmo quando se tem um canal por assinatura, ninguém assiste os programas educativos, os programas que trazem alguma instrução, os programas que trazem algum conteúdo. Não. A gente vê o que a grande mídia empurra garganta abaixo da gente. Nós tivemos um exemplo no Brasil do presidente, ou candidato a presidente, Enéas Carneiro. Toda a população foi induzida a achar que aquele homem era louco. E hoje, diante da crise que nós estamos vivendo, a gente vê que tudo que ele falou estava certo. Não é verdade? Então eu te pergunto assim, quem está por trás disso movendo? Note que o nosso atual presidente, Michel Temer, ele está ligado à maçonaria, ele é maçom. Declarado, parece, enfim. E algumas pessoas especulam ou dizem que ele é satanista. Olha quem está no controle do nosso país. Um maçom satanista. E a ligação entre a maçonaria e o satanismo é muito grande. Existe na maçonaria uma coisa chamada dualidade. A dualidade, o piso do salão maçônico, ele é xadrez, preto e branco, dualidade, o bem e o mal. E a maior representação de dualidade que existe é o bode chamado Baphomet, que também é uma criatura adorada por eles, venerada por eles. Baphomet é um bode que tem a cabeça de bode e o corpo de ser humano. Só que nesse corpo de ser humano existem seios femininos e um pênis, o órgão reprodutor masculino.
É possível um homem ter seios? Hoje tudo é possível, mas isso é a figura de um homem? Não, isso é a figura de uma criatura. E hoje é o que o ser humano está se tornando, uma criatura. O ser humano é o que quer ser. Pessoas estão gastando milhões em plástica para se tornarem, ficarem com a aparência de cachorros, de demônios, de bonecos, de inúmeras coisas. O ser humano está se autodestruindo a cada dia que passa. Existe alguma coisa por detrás disso. E desde o começo, lembrem-se, amigos, eles sempre agiram secretamente. É por isso que eles são uma instituição secreta. O cantor declarado maçom Jay-Z, esposo da Beyoncé, ele sempre termina o seu show fazendo esse símbolo. A pirâmide. Não ele, como Rihanna, Lady Gaga. E cogita-se até que o jogador de futebol Neymar, por ter a mesma tatuagem da cantora Rihanna aqui nesse dedo indicador, que faz alusão ao voto de silêncio que eles são obrigados a fazer quando se tornam adeptos dessa organização. Escuta isso. Você não acha estranho que até a nossa alimentação hoje está nos matando? Esse sazon, esse caldo quinó que você bota na sua comida, ele tem um alto teor de sódio. Isso dá câncer. A gente está deixando de temperar nossa comida com alho, com cebola, com cebolinha, com temperos naturais, para temperar nossa comida com temperos químicos. Eu vi um vídeo que me deixou estarrecido. O alface do McDonald's. Ele é uma construção química, não é natural, não é alface, não é o alface que você come. É algo químico. Uma solução química que eles colocam na água e fazem o alface. Não deixe seus filhos, não leve sua família nesse lugar. Esse lugar tem um único propósito, de fazer você entupir suas veias arteriais e morrer. Outro plano dos Illuminati, que é reduzir a população. Para que eles possam exercer dominância, Bill Gates e outros já viajam o mundo aplicando vacinas de esterilidade nos seres humanos. Por que hoje existe um grande apelo ao público LGBT? Porque homem com homem e mulher com mulher não procria. Pastor, o senhor está sendo homofóbico e preconceituoso. Não, eu estou sendo realista, não procria. Se o ser humano, se o camarada é homossexual, eu não tenho nada com isso. Eu estou dizendo que não há procriação. E existe com isso um extermínio da nossa espécie. Ok? Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou fazer um outro falando aí das armadilhas satânicas para as crianças. Eu quero que você deixe sua sugestão aqui. Eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre esse assunto. Qualquer dúvida que você tiver, deixe no comentário e eu vou fazer vídeos esclarecendo para vocês, ok? Não tenho medo de falar. Cantores que, eles estão aparecendo nas suas capas de CD, como nós já vimos, de alguns artistas aí que se dizem até evangélicos aparecendo fazendo isso aqui, o olho que tudo vê. Isso indica que ninguém está passando batido diante deles. Existe uma teoria da conspiração que diz que inúmeras celebridades, quando quiseram deixar ou quando não quiseram se juntar a eles, foram assassinados. Você não estranha que Bruce Lee, um homem que viveu no campo a vida inteira, um exímio atleta, tenha morrido porque tomou uma aspirina? Você não estranha isso? Você não estranha o fato da nossa água hoje, ela está cheia de flúor e em algumas embalagens, o componente químico da embalagem para manter a água potável ou não com aquele gosto salobro, o componente químico é o estrogênio. O estrogênio é um hormônio feminino. Isso é para reduzir a população. Nós somos envenenados com o que comemos. E agora, como se não bastasse, o público evangélico se depara com a seguinte notícia. Eles vão organizar um evento no Espírito Santo, agora em 2018, num grande lugar, com toda a pompa, com tudo que se tem direito,
E um dos palestrantes é o pastor Cláudio Duarte. Pastor, o senhor está afirmando que Cláudio Duarte é maçom? Eu não posso afirmar nada aqui porque eu não conheço a vida de ninguém, mas segundo as práticas e segundo as leis da maçonaria, eles só podem ser palestrados por outro que também é maçom. Então, se o maçom vai pagar uma palestra a alguém, é óbvio que ele vai pagar a outro maçom. Por quê? Porque aceita, a fraternidade diz que eles têm que ajudar os seus irmãos. É um perigo real. É uma ameaça à igreja e à nossa fé. Note que hoje na igreja muitas coisas são pregadas. E muito da nossa cultura, da priori que nós dávamos à palavra, se perdeu em sermões teológicos voltados para que a gente entenda o que eles querem que a gente entenda. Quando a gente entende o que eles querem que a gente entenda, nós nos tornamos fantoches. Nós nos tornamos massa de manobra, ok? Nós somos impulsionáveis, nós somos... Aqui, ó, isso aqui, marionetes. É por isso que algumas igrejas, elas induzem você a dar todo o teu dinheiro, chamando aquilo de sacrifício. É por isso que algumas igrejas, enfim, eu poderia falar muitas coisas, sabe? Mas o que eu quero te alertar é o seguinte: não se venda, não se entregue, não se dobre, não permita que essa ameaça, que esse mal chegue até você, até a sua casa, até a sua vida. Eu vou fazer outros vídeos te orientando a como reconhecer situações e sinais de atuações maçônicas no dia a dia. Mas a princípio, irmãos, eu quero te pedir que você se concentre em Deus e na sua palavra, pois a palavra de Deus é tudo o que você precisa, ok? Até então, meus irmãos, fiquem com Deus. Tomem cuidado. Guardem a vossa fé. Em nome de Jesus Cristo, do seu servo pastor André, um abraço. Curta, compartilhe, nos ajude a divulgar essa mensagem para outras pessoas. Em nome de Jesus. Beijo no coração de todos.